E o Senhor colocou assim: fala de sonho, mas não sonhos que a gente muito almeja. Porque, irmãos, se a gente olhar para a realidade, quando se fala de sonho, muitas pessoas elas falam assim: o sonho de ter a casa própria. Lindo sonho. Podemos ter? Sim. O sonho é de viajar para o exterior. É um sonho. Podemos viajar? Sim. Tem gente que é um sonho de comprar um carro novo, uma fazenda, um sítio. Amém, glória a Deus. Continue lutando para que esse sonho se realize. Mas o sonho que Deus colocou ao meu coração para despertar no seu, irmãos, é um sonho que envolve a sua família. Um sonho familiar que, levado para o lado espiritual, a gente pode ver algumas referências. Claro que a inspiração que Deus nos traz, a gente pode ver que alguns personagens tiveram, vamos dizer, esse sonho realizado, né? Eu até dizia no culto da tarde e de manhã, quantos pais que têm o sonho de ver o filho convertido, o filho salvo, o filho dentro da igreja, buscando a Deus, servindo ao Senhor. É um sonho, né? Quantos cônjuges, quantos maridos que têm o sonho: um dia eu quero ver minha esposa buscando a Deus comigo, ou ao contrário, a esposa que vem sozinha, né? O sonho de ver meu marido aqui do lado, na igreja aqui comigo, adorando a Deus. É um sonho. E esse é o sonho que nós vamos falar hoje, né? Volto a dizer, irmãos, não desista de lutar pelas conquistas para realizar o sonho da casa própria, do carro novo, vamos dizer, da fazenda, do sítio, de outros, né, objetivo que está no coração. Não desista, mas vamos olhar, irmãos, se você ainda não tem esse sonho, eu creio que esse é o propósito de Deus: despertar em você o sonho para que sua família seja salva, que os seus filhos, que o seu cônjuge esteja com você na presença de Deus, né? Quem ainda não teve esse sonho, passe a sonhar. E outras pessoas até já tiveram esse sonho. Eu me lembro que uma vez uma senhora me disse: pastor, eu olho para as cadeiras, né? Foi aqui, lá na igreja Cadeira, e ela dizia: eu olho para essas cadeiras e meu sonho era ver a minha família na igreja, adorando, servindo a Deus. Mas foi se passando o tempo, eu vi que as coisas estavam se desandando, o marido não quer nem saber de Deus, nem quer saber da igreja. Pastor, o próprio meu marido matou esse sonho. Esse sonho ele matou com as suas palavras: eu nunca vou para a igreja, eu nunca vou, né, servir o seu Deus, esquece, vai sozinho, algo nesse sentido. Está entendendo, irmãos? Aquele sonho daquela mulher foi morto. Mataram o sonho dela de ver o marido, os filhos na igreja servindo a Deus. E essa mulher teve que lutar, buscar, para que então, né, esse sonho viesse ser restaurado e Deus fazer a obra. E confesso a você, irmãos, lembra do que está escrito em João 11, 19, 25, João 11, 25, na morte de Lázaro, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Cristo é a própria ressurreição. E é isso que eu quero falar. Primeiro aqui, para quem um dia também sonhou como essa mulher sonhou, de ver a família na presença de Deus, de ter o marido, de ter os filhos, e talvez esse sonho se perdeu, esse sonho morreu, mataram esse sonho. Muitas pessoas, irmãos, já até enterraram esse sonho. Eu quero dizer para você hoje, que o Deus a qual nós servimos, o Cristo a qual nós confiamos na palavra bíblica, Ele é a própria ressurreição. Olha aí, eu sou o que, igreja? A ressurreição.
Então Cristo pode ressuscitar o seu sonho. Cristo pode trazer de volta a esperança no seu coração. Basta você acreditar, claro, você querer, e aí a obra de Deus vai ser grande, vai ser linda. Deus vai ressuscitar esse sonho para que ele venha então realizar. Eu peguei hoje duas referências. Primeiro eu quero falar aqui de Cristo, já iniciei dizendo que ele é a ressurreição, a vida. Depois eu vou mostrar para você a história de uma mulher que está em Lucas. Ela tinha um filho, a mulher de Naim, um filho que estava morto, que estava sendo levado para ser enterrado, e ali a gente vê o grande milagre que Cristo fez naquele momento ali, e essa mensagem vai ser aplicada para isso, voltada aqui para os sonhos. Então, irmãos, você que nunca sonhou pela família, com a família, para ser salvo, para ser liberto, curado, vida transformada, passe a sonhar. Pastor, eu já tive sonho, esse sonho morreu. Então creia, Cristo pode ressuscitar esse sonho para a glória de Deus. Tem os dois lados, fiz questão de pegar e aqui explicar os dois lados. Quem nunca teve esse sonho pela família, e quem já teve e que talvez por alguma coisa esse sonho morreu. Irmãos, eu quero dizer que para as duas histórias, quando a gente sonha juntamente com Deus, o sonho é realizado. Amém? Lembra daquela passagem de Josué, capítulo 24? Josué tinha uma... Eu trouxe para a mensagem de hoje a inspiração. Eu acredito que era um sonho dele. Havia muita idolatria. O povo estava tudo, irmãos, servindo aos deuses estranhos. É muito fácil a gente lembrar da declaração de Josué. Vocês podem servir o que vocês quiserem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir isso? Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aqui, irmãos, entender que era um desejo do coração do Josué, era um sonho, aquilo ainda não era real, mas olha a confissão, olha a declaração, olha, irmãos, a determinação dele: eu e minha casa. Vamos entender, aplicar para a mensagem hoje? Qual é o sonho de Josué? Eu e minha casa servindo ao Senhor. Eu e a minha família convertida buscando a Deus. Eu e os meus filhos, a mulher, o marido, o pai, a mãe, na presença do Senhor. Irmãos, assim como Josué fez essa declaração, comece a fazer, se você ainda não faz. Comece a dizer, comece a sonhar, coloque isso no coração, espere em Deus para que isso venha a acontecer. Qual é o sonho de Josué, igreja? Porém, eu e minha casa, eu vou ver minha casa convertida, eu vou ver a minha casa liberta, eu vou ver minha casa salva. Irmãos, um sonho, um desejo. Me lembrei de outra referência, Zaqueu, Lucas 19. Claro que a Bíblia lá isso é a inspiração que Deus traz e com o entendimento a gente aplica na mensagem, tá, irmãos? Se for procurar lá, não tá, claramente é outras palavras. Mas lembra da história do Zaqueu? Ele sobe, primeiro ele corre, Corre, se esforça, sobe aquela árvore. Jesus chama ele depressa, desce depressa aí, porque hoje mesmo eu quero chegar à tua casa. O Senhor tinha ali um plano de salvação para a casa do Zaqueu. E o que aconteceu, igreja? Houve lá, eu creio, conserto com Deus, com as pessoas, porque Zaqueu disse assim, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou até restituir 4 vezes as pessoas que foram prejudicadas. Então ele tratou primeiro ali com Deus e depois com as pessoas. Aí Jesus, dentro da casa de Zaqueu, entra na casa de Zaqueu. Aquela frase também bonita, Qual é a frase? Hoje veio salvação
a essa casa. Acredita, irmãos, que também Zaqueu tinha esse sonho: Senhor, salva a minha casa, salva a minha família. O desejo, Senhor, é que todos da minha casa venham ser salvos. Embora, irmãos, nós sabemos disso, a salvação é individual, mas nós podemos cooperar, nós podemos ser instrumento na mão de Deus para que os nossos sejam salvos. Amém, igreja? Qual era o desejo, o sonho de Zaqueu? Da casa, da família. Jesus vem, a inspiração: Zaqueu, o seu sonho se realiza hoje. A sua casa é também filho de Abraão, sua família. Olha, hoje veio salvação para essa casa. Irmãos, que lindo isso. Sonhe, acredite. Por mais que humanamente falando, você olha para o seu filho, para o seu familiar, não tem jeito, é um caso perdido, é impossível. Irmãos, o nosso Deus é especialista de fazer o impossível acontecer. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim: Deus é especialista para fazer o impossível. Ele faz, irmão, só acredite. Confie. Aquele filho lá que dá trabalho, aquele marido que talvez não está de acordo com a fé, aquela mulher que não quer saber, irmãos, Deus, Ele vai fazer o impossível. Amém, igreja? Vamos voltar aqui então para a mensagem que eu pedi para você abrir a Bíblia em João 20. João 20, versículo 10 e 11. Aqui já é a parte da ressurreição. Sabemos que Cristo morreu, foi levado ao sepulcro, àquela pedra, e agora, olha o que está escrito aí: tornaram, pois, os discípulos para onde? Para casa. É claro, morreu, enterrou, vão para casa. Não é a lógica? Qual foi a atitude da Maria? Diferente. A Maria, irmãos, não foi para casa. Os discípulos foram, as pessoas que estavam lá foram, mas a Maria, no versículo seguinte, a Bíblia diz que ela permanece. Tá aí, vamos ler? E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Amém. Aqui entra a primeira lição, o primeiro entendimento. Quero deixar aqui hoje 3 lições para não deixar os seus sonhos morrerem, né? E a primeira lição aqui é que a Maria está nos mostrando perseverança. Olha só, os discípulos foram embora, as pessoas foram embora, foram para casa, mas a Maria está perseverando, ela permaneceu, ela ficou ali, irmãos, ela não desiste. Agora, para você entender tanto essa explicação, quanto a próxima que nós vamos ler daqui a pouco em Lucas, eu quero mostrar aqui para você, aqui está falando da morte, né, a morte de Jesus. Lá também vai falar da morte do filho, né, da mulher lá de Naim. Então, tanto esse quanto o outro, eu quero aqui expressar que a morte, irmãos, seja de Jesus ou do filho, vai agora representar o sonho, para você entender na aplicação da mensagem. Veja que a Maria, ela fica ali, Jesus havia morrido, vamos dizer assim, o sonho da Maria está ali, ter ele de volta. Você vai ver que Jesus fala: eu vou, mas depois eu volto, né? Então a Maria estava esperando, aguardando. E depois, se você continuar lendo aqui em João, você vai ver que o próprio Cristo aparece, irmãos, em glória. Ele aparece agora, irmãos, ressuscitado para Maria. Pode ver aí, os versículos lá na frente, o 15. E disse Jesus, agora aqui Jesus já está ressuscitado. Jesus aqui já está, irmãos, né, falando com ela,
já triunfou. Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Então, aqui a gente vê que, irmãos, Jesus ressuscitou. A gente viu lá em João 11, ele é a ressurreição, né? Então, aqui o que me chama a atenção é a perseverança dela, né? A perseverança dessa mulher em não abrir mão, em não desistir, em não, irmãos, voltar para casa como os outros fizeram. Sabe, igreja, quantas pessoas que fazem isso? Abre mão do seu sonho. Ah, meu sonho se perdeu, meu sonho morreu, acabou. Vamos para casa, levanta a cabeça, vida que segue. Muita gente faz isso, mas aquela mulher, a Maria, permanece ali. Isso mostra perseverança. Perseverança, irmãos, nós temos que ter na fé cristã. Não só aplicando aqui para o lado do sonho, mas é para tudo. É uma vitória, é um milagre, é uma bênção. Todo o povo de Deus tem que perseverar. O próprio Cristo disse em Mateus que aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo, abençoado. Mas quem vai ser salvo? Quem perseverar. Salvar aqui no contexto aqui não é só ir para o céu, é ter a bênção de Deus, é ser vencedor, e só vai ser quem tiver, irmãos, a perseverança. Agora você pode responder para você mesmo: você tem sido uma pessoa perseverante? Você tem sido uma pessoa que tem insistido, irmão? Porque o mundo, a circunstância, a todo momento está fazendo a gente forçar a desistir. Desistir de lutar pelo casamento, pelos filhos, desistir de lutar pela saúde, desistir de buscar a Deus. Veja que a gente muitas vezes é forçado a fazer isso. A circunstância, o inimigo, as pessoas muitas vezes fazem isso, nos força a desistir. Veja quanta gente, irmão, se a gente colocar e contar nos dedos, tem mais gente para fazer você desistir do que gente para dizer: vai lá, você vai conseguir. Tem mais gente para matar os seus sonhos do que, irmãos, gente para dizer assim: ressuscita e sonha, volta a sonhar. Então a gente precisa ter perseverança. Diga comigo, irmãos, a primeira coisa para não deixar o sonho morrer, diga, é ser perseverante. Então persevere. E aqui hoje nós não estamos falando de sonho de casa própria, não estamos falando de sonho, né, de carro, fazenda, não, a gente está falando de família. Então nós temos que ser perseverante para ver, irmãos, o sonho se realizar. Para esse sonho ser real e você olhar para o lado, está ali toda a sua família. Você tem que perseverar para que o sonho se realize. Você olha para o lado, está ali o seu filho, o marido, a esposa, as pessoas que você sonha. Não é propriamente só estar na igreja, não. É convertido. É, irmãos, adorando a Deus, servindo ao Senhor. Né? Como eu contei o caso aqui agora há pouco, é real. Pastor, meu marido, ele matou meu sonho. O sonho que eu tinha de ver eles na igreja, matou. Irmãos, com a graça e a perseverança, a graça de Deus e a perseverança daquela mulher, Deus ressuscitou o sonho dela. E ela pôde e ainda ver a sua família servindo a Deus. Isso é real, isso é possível. Diga comigo assim: Deus ainda realiza sonhos. Tem gente que esqueceu disso. O Deus que no passado realizava sonhos não existe mais. Claro que existe. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Amém, igreja? Então aqui em João, só vou pegar essa primeira inspiração aqui, que a gente vê na ressurreição, a Maria
perseverando. Enquanto todos desistiram, enquanto todos foram embora, abriram mão, a Maria permaneceu. Permaneça lutando para a realização do seu sonho. Permaneça, irmãos, lutando. Eu ainda vou ver meu filho convertido, marido convertido, a esposa convertida. Irmãos, qual é o pai e a mãe que não quer um filho verdadeiramente convertido? Na presença do Senhor? Sonhe, volte a sonhar. Os pais que têm crianças que estão em fase de crescimento, Senhor, meu sonho é ver o filho ou a filha na tua presença, adorando, servindo a Deus. Sonhe, irmãos, sonhe. Essa é a primeira direção. Vamos aqui para a segunda direção, segunda lição. Lucas capítulo 7. Aqui eu vou pegar já duas lições. Lucas 7, a partir do verso 11. Vamos ler aqui a história para ficar fácil a compreensão? São poucos versículos. Lucas 7, 11. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e era com eles muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam quem? Um defunto. Olha o detalhe: levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era, viu? Olha só, o menino estava morto. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que a mãe era viúva e ele era filho único. Continua lendo. Versículo 13. E vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. Sabe o que é esquife, né? Caixão, né? Tocou o caixão. E aí os que levavam o caixão, o que eles fizeram? Pararam. Agora Jesus fala, o que ele disse? Jovem, eu te digo, levanta-te. E o que aconteceu, igreja? E o defunto assentou-se, levantou-se e começou a falar. O grande milagre aconteceu e Jesus entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Aqui a gente vê um grande milagre, a ressurreição de um menino. Agora, como eu falei lá atrás, para você entender, irmãos, esse menino era o sonho daquela mãe. O sonho daquela mulher que era viúva e que tinha o seu único filho que havia morrido. Entenda aqui agora, igreja. Olha só, o sonho dessa mulher morreu. Entenda assim. O sonho dessa mulher morreu. O que eles estavam fazendo, igreja? Levando para ser enterrado. Antes de passar a segunda lição para você, aqui me mostra, irmãos, que veja só, muitas vezes não é a gente que enterra os nossos sonhos. Tem casos, tem pessoas que outras pessoas estão enterrando o seu sonho, o seu filho que morreu, o sonho que morreu. Como assim? Não falei do caso do marido ali que matou o sonho da mulher? Quantas pessoas que às vezes estão matando o seu sonho e elas estão enterrando o seu sonho? Eu quero dizer em cima disso aqui, irmãos, não permita ninguém enterrar o seu sonho. Não permita que ninguém venha, irmãos, fazer com que, vamos dizer assim, o seu sonho vai para o buraco. Não permita não. Veja que o filho estava morto, o sonho estava morto, eles estavam indo para levar, irmãos, para enterrar. Irmãos, isso é profundo.
assuma no teu coração. Vai ter pessoas de perto, família, amigos, vai ter colega de trabalho, às vezes até gente da igreja, que vai querer enterrar o seu sonho, com palavras, né? Primeiro matando seu sonho, depois enterrando ele, dizendo nunca você vai ver seu filho dentro da igreja, dizendo você nunca vai ser feliz no seu casamento. Isso é matar e enterrar o sonho, irmão. Então não permita que ninguém enterre os seus sonhos, não deixe que ninguém leve o seu sonho para o buraco, em nome de Jesus, amém? Vamos crer nessa verdade, irmãos? Então diga para a pessoa, interaja comigo, porque eu gosto de interagir, porque a Bíblia fala assim, quando 2 de vós liga aqui na terra, é ligado aonde? No céu. Então a intenção de fazer você participar é para estar em concordância. Diga comigo assim, eu não vou permitir que ninguém leve o meu sonho para o buraco. Ou seja, eu não vou permitir, não vou aceitar que ninguém enterre o meu sonho. Amém? Isso aqui é para a gente entrar na segunda lição. A segunda lição, eu vejo aqui no versículo 14. E chegando-se, Jesus está chegando. O que Jesus fez agora, igreja? Tocou no caixão, que os que levavam pararam. E disse, jovem, a ti eu digo, levanta. Amém. Eu quero aqui, irmãos, passar essa inspiração para a igreja, mostrando para você que a mãe, ela permitiu, ela deixou Jesus tocar no seu filho. A Bíblia está dizendo que Jesus está chegando, então ele estava fora, ele estava longe, ele não estava ali naquela comitiva. Olha a direção que Deus nos dá aqui, irmãos. Embora o sonho esteja morto, permita que Jesus participe do seu sonho. Vou repetir, irmãos. O seu sonho pode estar morto, mas permita Jesus tocar no seu sonho. Permita o Senhor participar, irmãos, do momento que você está vivendo. Por mais que seja triste, por mais que seja doído, por mais que você, eu não me conformo. Irmãos, Jesus quer tocar no seu sonho. Jesus tocou no sonho daquela mãe. Jesus tocou naquele esquife, naquele caixão onde estava o filho morto, o sonho morto. E aí vem, irmãos, então a segunda lição. Diga comigo assim, deixe Jesus fazer parte dos seus sonhos. Nós temos que deixar, nós temos que permitir. Eu olhando aqui para essa palavra, irmãos, eu vejo que talvez aquela mulher, a mãe poderia impedir, né? Não toca no meu filho, não toca no meu sonho, não. Mas ela permitiu, ela deixou. E Jesus chegando, ele vai e toca. Agora, quando Jesus toca, irmãos, eu creio que Jesus agora está dentro do sonho. Agora Jesus, ele está fazendo parte daquele momento. E aonde eu quero aqui dizer para você, irmãos, como é deixar Jesus participar dos nossos sonhos? É alinhar os nossos sonhos com o sonho de Deus. É fazer com que, irmãos, o Senhor, ele esteja envolvido nos nossos sonhos. É você não sonhar sozinho mais. Não é o seu caso, mas tem gente, irmãos, que sonha, mas Deus não participa daquele sonho. Deus não está naquele sonho, está entendendo? Meu sonho é para ir para, um exemplo aqui, né? O sonho é para ir lá para os Estados Unidos, mas Deus está nesse sonho para cumprir na minha vida? Eu tenho que saber. Está entendendo? É só um exemplo aqui. Às vezes, irmãos, você pode ter esse sonho, mas não é de Deus esse sonho para você. Então, o que a gente precisa fazer? É consagrar ao Senhor os nossos sonhos. Provérbios 16:3, né? A Viva e a King James fala, consagra os teus planos, os teus sonhos, né? E aí, irmãos, o finalzinho aqui, ó,
Coloca aí a versão que fala, né? A Viva fala, ou a King James. Consagra, né, os teus sonhos ou os teus planos ao Senhor. Aí, ó, consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos, sonhos serão bem-sucedidos. Tem que consagrar. O que é consagrar, irmãos? É santificar, é separar, é colocar na mão de Deus. Sabe, irmãos, nós temos que dedicar a Deus o nosso sonho. E qual que é o sonho que nós estamos falando aqui hoje? Família. Dedique a sua família a Deus. Começa a dizer: o meu filho é de Deus, o meu filho é do Senhor Jesus, o meu marido, a esposa, o pai, a mãe. Isso é consagrar, irmãos, é dedicar. Isso é você estar separando e consagrando para Deus. Eu dizia no culto anterior, irmãos, quantos pais fizeram isso antigamente, hoje às vezes nem faz mais. Os meus filhos são herança do Senhor, a palavra diz isso. Pai, mãe, volte a dizer, volte a consagrar, volte a blindar os filhos, né? Para que, irmãos, eles venham estar sendo então ali revestidos do poder de Deus. Consagra o seu sonho de ver a sua família convertida, salva, liberta, curada. Consagra, coloca na mão de Deus. Irmãos, essa mulher permite, vamos dizer assim, deixou Jesus tocar, deixou Jesus se aproximar, e ali agora Jesus está envolvido. Eu quero dizer algo aqui, irmãos, isso aqui é pessoal, cada um, claro, que vai olhar para você. Nós temos que convidar Jesus para fazer parte dos nossos sonhos, e também, é claro que a gente sabe que o Senhor, Ele habita em nós, o Espírito Santo, né? Ele faz morada em nós, mas eu acredito que eu e você, nós podemos convidar Jesus, entra na minha casa, não tem a música lá? Entra na minha casa, Jesus, né? Eu quero convidar o Senhor para estar no meu dia de hoje. Eu quero estar convidando o Senhor para fazer parte da semana, do mês, né? Senhor, eu quero, juntamente com o Senhor e o Espírito Santo aqui, saber qual que é a vontade de Deus. Convidar, irmãos, Jesus para fazer parte da sua casa, fazer parte do seu dia, fazer parte da sua rotina, fazer parte, irmãos, daquele momento seu que é consagrado a Deus. Convida, né? Convide Jesus para se envolver com os seus sonhos. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então vamos lá, vamos por parte aqui. A viúva de Naim, então só teve ali o seu sonho ressuscitado, né? O filho, porque permitiu que Jesus tocasse o seu sonho que havia então morrido. Aqui, igreja, a gente pode ver claramente que os nossos sonhos, eu gostaria de deixar essa frase, mas não fique só como frase de efeito, não. Medita nela para você ver. Diga comigo assim: os melhores sonhos que podemos sonhar são aqueles que envolvemos Jesus nele. Os maiores sonhos que podemos sonhar é aquele que Jesus faz parte. É aquele que você convida para Jesus também estar envolvido nele. Sabe por quê, irmãos? Quando ele está envolvido, ele age, ele opera. Quando ele está envolvido, ele se manifesta, ele está ali para atuar. Veja que o toque de Jesus e também a declaração: a ti te digo, levanta. O que aconteceu? Levantou o morto. O sonho, né, ressuscitou. O sonho que estava morto agora está vivo. Por quê, igreja? Jesus é a ressurreição. Jesus pode, irmãos, ressuscitar o seu sonho que está morto, né? Que foi enterrado ou está sendo levado para o enterro, para o buraco, como o texto aqui nos mostra. Acredite, igreja, você deixando Jesus fazer parte dos seus sonhos, as coisas vão ser diferentes. Porque você não vai sonhar sozinho.
Você vai sonhar com Deus, consagrar a Ele seus planos, seus sonhos. E aí Provérbios 16:3 fala que no fim vai ser o quê? Vai ser o quê, igreja? Estabelecido. Vai ser o quê? Outra versão diz, né? Vai ser, então, bem sucedido. Leia aí, coloca no lugar do plano aí, coloca sonho. E os teus sonhos serão bem sucedidos. Olha a inspiração que Deus está me dando aqui. Repete comigo assim: quando Deus faz parte, quando Ele participa dos meus sonhos, diga: os meus sonhos serão bem sucedidos. Permita Ele participar dos seus sonhos, e os seus sonhos serão bem sucedidos. Versículo 15 para terminar. Entenderam a segunda lição? Deixe Jesus fazer parte dos seus sonhos. Não deixe Ele de fora, não. Chama Ele para dentro. Envolve Ele. Ele vai tocar, Ele vai se posicionar e Ele vai te ajudar. Versículo 15. E o defunto, né, o morto, levantou, assentou-se e começou a falar. E agora entregou a sua mãe. Amém. Agora, olhando aqui para essa mãe que não tinha um marido, essa mãe que era mãe de único filho, a gente pode ver aqui, irmãos, uma mulher que, por mais que o sonho está morto, ela está ali junto. Ela não desistiu. Pega a inspiração. Por mais que é impossível que o seu sonho se realize, esteja sempre ali junto com o seu sonho. Essa mãe estava ali. A terceira lição que eu deixo é: nunca desista dos seus sonhos. Embora esteja morto, não desista não. Estava morto, mas a mãe estava lá. Estava morto, mas ali, irmãos, ela acompanhava o seu sonho. Acompanhe o seu sonho. Continue, irmão, sonhando. Não desista de seus sonhos. Amém, igreja? Porque, olha só, igreja, humanamente falando, o sonho da viúva de Naim em ver o seu filho, humanamente falando, era impossível acontecer, né? Mas como Jesus, então, cruzou o caminho dela, quando então Jesus se envolveu naquele sonho, quando então tocou naquele sonho, quando então ele se posicionou diante daquele sonho, o que aconteceu? O impossível. A ressurreição foi possível. Deus fez. Lembre-se do que a Bíblia diz: a última palavra é do Senhor. As pessoas dizem, a circunstância fala, não, irmãos, o inimigo, não, mas a última palavra é do Senhor. E o sonho vai se realizar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nunca desista dos seus sonhos. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para deixar para a igreja. Que você possa, irmãos, viver entendendo o que essas instruções ela traz para nós, né? A gente também vai, como diz Provérbios 16:3, vai ser bem sucedido. Seu sonho vai ser bem sucedido, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Deus abençoe você da internet, do YouTube, você aí do Facebook. Compartilhe essa mensagem, certamente tem muita gente que precisa voltar a sonhar. Tem muita gente que está enterrando os seus sonhos ou permitindo que outros enterrem os seus sonhos. Deus ainda realiza sonhos.